Olá, minha gente querida! Como é que vocês estão? Mais um episódio do podcast sem nome. Nós ainda não temos nome para o nosso podcast. É um podcast espiritualista, pode dar o take aqui no meu amigo. Rômulo Viana, que acabou de se engasgar com a água. Ai, gente, esse podcast sem nome é maravilhoso. É maravilhoso. Porque, na verdade, gente, o que importa é o nome? Não, é o conteúdo. É o conteúdo, entendeu? Exatamente. É o conteúdo que a gente vai passar. A gente já tá, o quê? Qual a gravação? A gente já tá, eu acho que na quarta, se eu não me hoje engano. não tem nome o podcast. O que importa é aqui, a gente se reunir, se divertir, passar informação, não é? E tem o nosso amigo Rômulo Viana tá fazendo ali uma live. Isso aí. Não é? E aí... Pra galera poder interagir. A perguntinha de todo mundo tá aqui com a gente, pra gente poder falar sobre tudo isso. Muito assunto sobre espiritualidade, muitas questões vindo à tona, uma explosão aí de conhecimento para geral junto. E vamos embora com a gente. E gerar conteúdo, e gerar também informação, e gerar conhecimento, tudo isso. A dinâmica que a gente trouxe hoje aqui... Nossa, vocês estão vendo muitas coisas, né? A dinâmica é puxa conversa. Conhece essa dinâmica? Puxa conversa. Quem já jogou puxa conversa? Puxa conversa é assim. Você puxa uma palavra da caixinha e aí a conversa começa a rolar solto. O lado pedagogo é isso, tá, gente? Exatamente. O lado É muito legal. O lado pedagogo da pessoa faz isso. A pedagogia mora em mim ainda. Vamos nos apresentar para quem não nos conhece. Eu sou Debbie Day Gypsy, cartomante, terapeuta e maravilhosa. E você é quem? Careca. Rômulo Viana, também cartomante, professor de cartomancia, mentor espiritual, constelador. E estamos junto aí, cariocas. Reikiano. E mais um monte de coisa. Reikiano, fisioterapeuta, tudo. Isso aí. Loucos. E aí, o que a gente falou? Eu tava conversando com meu amigo, porque assim, quando a gente se reúne para fazer esse momento no nosso podcast, o assunto, ele surge praticamente no dia. E eu falei assim, tive uma ideia, 11h59 da noite. Da noite de ontem. Eu mandei um WhatsApp pra ele e falei assim, tive uma ideia, que tal a gente fazer o Puxa Conversa? A gente coloca ali coisas que os nossos seguidores trazem de dúvidas, que geralmente as dúvidas são muito assim repetitivas, né? São sempre os mesmos nichos de dúvidas. Você abre uma caixinha amanhã pra gente também trazer essas dúvidas dos nossos telespectadores. E a gente imprimiu, eu saí recortando no carro aqui, mas tudo bem, vamos lá. E vários assuntos estão misturados aqui. Não sei se a gente vai conseguir fazer em um episódio só todos esses assuntos, para não ficar cansativo. Mas talvez a gente pode recortar e colocar em 2 episódios, né? Sim. Porque cada assunto gera uma polêmica, né? Gera muito conteúdo e por aí vai. Isso aí. E o importante, quem está ao vivo com a gente, vai interagindo, né? Para saber se o que respondemos conseguiu atingir aí vocês, conseguiu acessar, né, a consciência de vocês, para ajudar justamente nessa evolução. A ideia aqui é essa. É de maneira dinâmica, interativa, a gente levar para vocês um pouco de conhecimento e elevação. É porque eu tô aqui agora e eu vou ver todas as perguntinhas. Aí você vai na live aí. Ótimo. Show. Muito bem. Estamos ao vivo. Olha lá, minha gente. Vamos então parar na primeira pergunta. Eu vou, Rômulo. Vamos fazer a seguinte dinâmica. A pergunta que eu puxar, você responde e eu dou uma tréplica. Beleza. Como que vai ser essa tréplica? Jornal Nacional. Tréplica. Como que vai ser essa tréplica? Você fala um ponto e eu falo algum ponto de concordância ou discordância. Show. Dificilmente vai ter discordância, mas de repente eu posso complementar com alguma coisa. Não, complementar sempre tem. Sempre tem. Porque a gente tem a mesma cabeça, praticamente, então... Só que a minha tem cabelos. A minha também. Minha cabeça também tem cabeça. Só não tá no mesmo lugar. Posso começar? Que eu tô com a mão aqui. Começa, vai. Meu amigo Rômulo Viana, vamos lá. Como a espiritualidade pode ajudar nos relacionamentos de casais? Meu Deus, já começou assim, gente. Já começou quente. Pô. Bom, vamos lá. Em relacionamento de casal, na verdade, a gente vai para 2 lados. 2 lados, essa pergunta é ótima. É um assunto bem legal. Por quê? As pessoas entendem, quando a gente está falando de Umbanda, Candomblé, de Sara Cigana e tudo mais, até no próprio lado evangélico, de que a espiritualidade deve, né, doar para você ou fazer por você aquilo que você quer. Então, na verdade, o que as pessoas acabam buscando na espiritualidade é: vou acender uma vela, vou fazer um pedido para conseguir aquilo que eu quero. E, na verdade, a espiritualidade não atua nesse campo, né? Então, a maneira como a espiritualidade vai ajudar dentro de um relacionamento
é ajudar esse casal a estar mais conectado, ajudar essas pessoas a estarem na mesma frequência, ajudar até, né, a não ter obsessores e interferências externas, para que esse casal consiga ter, até mesmo a nível de sexualidade, uma relação melhor. Isso a espiritualidade pode ajudar, consegue ajudar, até mesmo se esse casal tem uma missão juntos, né, uma missão de vida juntos ali quanto casal, seja tendo filhos, seja falando com pessoas, enfim. Se eles têm uma missão quanto casal que vai auxiliar a espiritualidade de alguma forma, nisso também a espiritualidade vai ajudar. Mas, se a pergunta é sobre, né, ajudar a conseguir um casal ou aprender alguém, não. Isso, espiritualidade nenhuma. De luz, evoluída, vai fazer por você. Isso aí é somente o seu ego. Exatamente. Um ponto importante, 2 pontos importantes que você falou que eu concordo e só complementando. Eu sempre falo, né, a gente romantiza demais os relacionamentos, né? Infelizmente, romantizamos demais. A gente sempre quer uma pessoa do nosso lado para ficar de chameguinho, para ficar de romancezinho. E, na verdade, é como o Rômulo falou, eu super acredito nisso. Tem missões. Os casais se encontram por conta de alguma coisa, é para evoluir. Na verdade, eu acho que a maneira mais forte da gente evoluir é se relacionando. Claro. Né? E principalmente, assim, em relacionamento amoroso. Amizades, família, tudo isso também ajuda. Mas relacionamento amoroso, com certeza, mexe muito no ego. Então, ali a gente encontra sempre uma pessoa pra gente se melhorar. Porque tudo que reverbera naquela pessoa que traz um certo desconforto pra mim... Por exemplo, vamos supor que eu estou namorando o Rômulo. Vamos supor, só na suposição. Casalzão, hein? Casalzão, hein? Vocês queriam isso. Vamos ficar querendo... O que acontece? O Rômulo, ele vai despertar as minhas sombras. É óbvio que vai. Você vai trazer dentro das suas características, porque eu atraí você justamente para quê? Para eu me trabalhar. Exato. Né? O meu eu superior sempre atrai pessoas que eu preciso me trabalhar. Então, ele vai trazer ali algumas características que eu vou falar, cacete, eu não consigo lidar com essa situação ainda. Né? Se você é uma pessoa muito ciumenta, com certeza você vai atrair uma pessoa que vai despertar teu ciúme. Sim. Aí você fala, ai, meu dedo é podre. Cara, não é podre, é porque você tá precisando trabalhar aquelas dificuldades no relacionamento. E aí não só a espiritualidade em si, né? Mas se formos pensar em espiritualidade de maneira macro, tudo que você lida que vai melhorar o teu campo, tua frequência, é espiritualidade. Com certeza. Então, quando a gente fala de casal, também tem esse lado, né? Opa, o que eu tô atraindo? Olha o padrãozinho que eu traio, né, que eu sempre tô me conectando. Olha o tipo de situação, sei lá, seja um vício, seja uma mania, seja traição, seja uma compulsão, seja mentira, qual for a situação, né? O que essa pessoa tem enquanto hábito que eu não suporto, porque na verdade eu também tenho dentro de mim, isso também me dói. E quando eu melhoro isso na sua aceitação, né, aceitando a Deb naquilo que ela traz pra mim, eu melhoro a mim, consecutivamente eu melhoro a nossa relação enquanto casal. Então, a espiritualidade pode ajudar muito na evolução desses dois seres, seja enquanto casal, seja na sua individuação. Mas, principalmente, é esse impulsionar no que eles têm de missão juntos, né? Quanto parceria. Agora, para ficar porque quero ficar porque é meu, aí é ego. É quem vai te ajudar nisso é todo mundo que trabalha possessividade, né? Não é espiritualidade de luz evoluída. E tem outra coisa também que, por exemplo, quando eu tô com meu coração aberto, eu acolho o que o Rômulo vai trazer pra mim, de diferente que eu ainda não desenvolvi. Eu acho que essa que é a troca legal, né? Poxa, olha que legal. Por exemplo, se eu namorasse o Rômulo hoje, o que eu admiraria isso? A atividade dele, porque ele é um cara elétrico. Às vezes eu tô vendo os stories do Rômulo e falei, cansei, pula. Porque ele tem uma vitalidade, ele é dinâmico. Mas tu é Sagitário, né, amigo? Sagitário é isso. Sagitário com Sagitário. Então, isso eu admiro. Gente, não escuta, tá, gente? É super bom pra relacionamento. Sagitário queimando meu filme, cara. Olha. Não, mas eu gosto de sagitariano. Meu pai é sagitariano, tem sempre bom humor. Também quando tá estourado, sai de baixo. Mas essa vivacidade que vocês trazem, assim, porque o pisciano, ele é super preguiçoso. Super. Se eu pudesse fazer tudo dormindo na cama, eu faria. É sério, pior que eu não tenho touro, quase não, tem um tourinho no mapa lá, mas é isso, é você trazer o que você acha de legal no outro pra sua vivência. Quando você tá com o coração aberto, você ao invés de criticar,
Eu poderia chegar pro Rômulo e falar assim, caraca, você não para quieto, que não sei o quê, tem fogo no cu, né? Tem aquelas coisas todas. Ansiedade aí. Essa ansiedade que me atrapalha, não sei o quê, se concentra. Ou seja, aí eu tô eu tô agindo no meu ego, Sim, não tô eu agindo... tô julgando. Exatamente, no meu coração não. No meu coração eu vou acolher o que ele tem. E se de repente, vamos supor que o Rômulo chegue pra mim e fale assim, o que você admira em mim é o que eu acho mais difícil, porque eu não consigo me concentrar, também pode ter essa questão. Sim. E aí a gente troca, ao invés de ficar criticando, porque muitos casais disputam, né, amiga? Sim, aí vai pra disputa. Exatamente. É onde a espiritualidade não consegue agir. Porque, assim como talvez, né, tem esse lado da agitação do Rômulo que incomoda, talvez o Rômulo queira alguém que seja seu parceiro pra ele e a Debbie não consegue entregar isso. Porque 6 da manhã o Rômulo quer correr na praia... É tipo isso, tá? É mais ou menos isso. 6 da manhã, o Rômulo acorda com música tocando e vai tomar banho e faz flexão e vai correr na praia e super feliz. E talvez a Debbie quer dormir até meio-dia. Exatamente. Eu queria falar, meu amor, fica aqui de conchinha. Entendeu? Não, que conchinha! Entendeu? Vamos... Então, né? essa troca do, então vamos ficar de conchinha na segunda e na terça a gente levanta, sei lá, às 7 ao invés das 6. E esses insights maduros que a gente tá tendo, a gente não teria, né? A espiritualidade vem nos ajudar. Com certeza. Isso aqui, meu filho, foi muita espiritualidade. A gente fala muito na prática, né? Na teoria, né? Na prática não é tão fácil. Na prática, pra mim é bem tranquilo. Não, eu consegui também. Pra mim é bem tranquilo, assim. Ouvir o outro. Olhar pro outro. É bem fácil pra mim, assim. Quer dizer, não é fácil, né? Mas se tornou uma prática tranquila pra mim. Acho que a espiritualidade acabou me trazendo essa questão do ouvir. Então eu tenho muito essa escuta ativa, sabe? De, cara, o que você precisa? Isso pra amigos, pra mãe, pra qualquer pessoa, sabe? O que eu posso ajudar aqui? Então eu acabo tendo isso. Às vezes mas é louco, porque assim, eu não sou carinhoso. Eu não sou o cara que vou te agarrar e ficar... Não sou. Mas o que você precisa? Tô aqui pra isso. É tempo de serviço, né? O amor que você leva, serviço, né? A amorosidade é tempo de serviço. Sim, serviço é minha fala total. Atenção, tempo de serviço. É muito nesse lado. São as linguagens do amor. A gente precisa entender no outro como que é a linguagem do amor dele. E a espiritualidade acaba ajudando nisso, né? Ajuda. Porque se eu sei a linguagem do meu próximo, se eu sei a minha linguagem, acabou. Eu consigo buscar na espiritualidade o entendimento, a paciência, né? Até mesmo o processo de benevolência, de me entregar no meu tempo, né? Naquilo que o outro precisa para eu doar para ele. Não, aí, meu irmão, esse casal vai longe. Como é que tá essa questão na tua cabeça ou no teu coração? Agora vamos falar de coisas individuais, nossas, né? Porque o pessoal acha que, né, que a gente é espiritualista, é terapeuta, a gente acha que a gente é alecrim. Não tem nada de alecrim aqui. Esquece o alecrim dourado. Pelo contrário, a gente pode ser até com mais dificuldade que muitas pessoas que não têm essa responsabilidade com espiritualidade. Como que você encara essa questão da liberdade nos relacionamentos? Pra mim, é louco, porque assim, a minha liberdade, ela excede, né? Sou Sagitário com Sagitário. Então você imagina, meu senso de liberdade, a liberdade é o meu valor principal. Então eu me controlo muito dentro da minha liberdade. Até porque eu gosto muito de deixar o outro livre. E aí, se eu, né, por exemplo, um pisciano na minha vida, não quer liberdade, não quer nada de livre, entende? Quer conchinha. Então eu precisei entender essa minha liberdade e olhar pro outro, né? Então, pra mim, tem essa questão. Mas, por exemplo, eu sou muito livre no sentido de você me trazer verdade. Se você me falar alguma coisa, sei lá, um assunto mais polêmico, traição. Rômulo, eu quero quero ficar com outra pessoa, estando na relação contigo. Beleza, vai lá. Se for sincero... Se for sincero comigo, vai lá. Não tenho nenhum problema, sabe? Já namorei com pessoas que viviam de prostituição. E não tenho problema nenhum com isso. Pra mim é o seu serviço, vai lá. Então, minha mente é muito livre pra essa situação. Mas, tipo, não consigo lidar com eu ficar desconfiando de você. E aí, porque acaba a minha liberdade, eu já não tenho troca. Entendeu? Aí pra mim é muito pesado. Com certeza. Mas se tiver a liberdade da fala, eu tô de boa. Eu lido com qualquer situação. Legal. Sabe? E outra coisa, voltando aqui, né? Porque a gente vai fazer render isso aqui. A última coisa, né? Pra gente finalizar o assunto dos relacionamentos. Você tocou num assunto muito interessante, que é a questão onde muitas pessoas utilizam a espiritualidade pra segurar o relacionamento. Fala um pouquinho sobre isso. Como que chega pra você? Como é que as pessoas te procuram? Tem muita gente que te procura pra isso. Não, porque o Rômulo faz magias lindíssimas. Você olha lá e tem aquela parada enorme, aquelas velas, aquelas frutas, aquelas flores. A pessoa fala, amarração. Já pensa logo num negócio desse, né? Normalmente o pessoal vem perguntando se eu faço. Por um tempo, eu trabalhei fazendo
um serviço onde eu falava para as pessoas, olha, eu vou fazer essa amarração para você sim, em 2 meses. Beleza? Beleza. E aí o que eu fazia? Era um processo semanal, onde eu juntava hipnose, constelação sistêmica, PNL, ritualística, geometria sagrada, ervas, tudo. E eu ia cuidar de quem? Do teu ego. Eu ia cuidar da tua criança. Entende? Então, a primeira semana, eu vou cuidar de você com essa pessoa. O que você precisa dessa relação? Por que uma relação que foi embora você ainda quer, ainda se colocando nesse lugar? Entende? E eu ia trabalhando isso. Ao mesmo tempo, trabalhando a tua sedução, tua autoestima, teu amor próprio. No final de 2 meses, eu falava, ó, então hoje é o grande ritual. Sabe? Hoje a parada, assim, vai acontecer. Vou fazer aquele ritualzão. Vou fazer aquele ritual, vai voltar. Ainda quer? Não. Não quero mais. Não, eu Pedagogia pensei bem. reversa. Pensei bem, não sei, talvez, acho que não era isso, tô em dúvida. Falo, beleza. Aí eu falava pra pessoa. Na verdade, a proposta era essa. Era você se amar e esquecer o embuste. Exatamente, entendeu? Gente. Porque não existe essa coisa da que a pessoa é nossa, né? Exato. E aí, quando eu levava pra esse lado, as pessoas até, algumas falavam, nossa, Rômulo, pô, muito obrigado e tal. Algumas ficavam tipo, então você me enganou. Falava, depende do seu ponto de vista. Você tá bem? Tô. Eu falo, então pra mim, assim, você pode se sentir enganada, mas você tá bem? Tô. Fiz meu trabalho. Sabe? Mas assim, amarração. Chegam pessoas normalmente pedindo. Normalmente eu levo pra constelação. Vamos constelar? Vamos ver onde é que tá esse peso? Por que essa posse? Você é visionário. Eu acho que eu vou tirar essa ideia também pra mim. Mais ou menos. Mas vamos amarrar, vamos constelar? Porque assim, a gente pega um roteiro, né? Que é o roteiro do quê? Da relação perfeita, Disney. Né? O que eu vi na sessão da tarde, o que eu imaginei. Idealizo pra minha mente. O que eu preciso pra essa coisa dar certo? Pra esse roteiro que eu criei dar certo? Eu preciso de uma outra pessoa. Eu preciso que alguém venha ser parte desse roteiro que eu criei, dessa história que eu criei. E aí eu pego quem? Sei lá, eu pego a primeira pessoa que beijou minha boca. Eu vou lá e pego a Debbie ali e falo, vem, você agora vai... Eu não beijei sua boca, é mentira. Você vai fazer parte dessa minha história, entendeu? Mas eu não perguntei se você tá aberta pra isso, eu não perguntei se você quer namorar, eu não perguntei nada. Eu só criei um roteiro e te joguei no meu roteiro. Com certeza. Entendeu? E aí agora eu quero alguém que faça validar isso. E aí eu não me torno essa pessoa. Até porque a gente projeta, né? Se eu tô nesse trabalho de espiritualidade a nível evolutivo, eu nem tenho como mexer com amarração. Com certeza. Nem tenho como fazer um negócio desse. Vamos explicar para as pessoas um pouquinho sobre amarração? Bora. E aí, como é que explica qual é o processo de uma amarração? Ih, senta aí, gente. Senta, que lá vem a história. Senta que o bagulho é profundo. Então, na verdade, o processo de amarração eu não tô amarrando ninguém a mim, tá? Eu tô amarrando um campo. Eu tô amarrando, na verdade... Eu tô tirando da pessoa o direito dela optar, dela escolher algo na vida dela. É isso que eu tô fazendo quando eu vou para esse processo de amarração. Só que ao mesmo tempo eu também tô me amarrando. Eu também tô me prendendo. Não existe qualquer um que fala pra você que existe, eu amarro e ele vai te amar. Mentira. Ninguém amarra ninguém por amor. O amor não cabe dentro da amarração. Eu amarro a sua cabeça. Eu tiro a sua vontade de sair de mim. Entende? Por isso cria uma dependência, né? Cria uma dependência. Por isso que a relação normalmente se mantém péssima. Você tem picos de felicidade, picos de desejo. Às vezes o sexo cai, sabe? O contato cai, mas tá ali, cumprindo o papel igual um objeto. Entendeu? Igual esse microfone, tá aqui. Se vai tá bom, se vai tá ruim, vai todo dia precisar de uma magiazinha, um ritualzinho, um banhozinho para complementar aquela amarração. E que vai ter uma duração. O que normalmente acontece no processo de amarração, você desiste antes da outra pessoa. Você que não quer mais. Por quê? Porque a tua projeção não é naquilo ali, aquele boneco, naquele zumbi. Sim. A tua projeção é naquilo que você conheceu. Com certeza. Mas aquilo que você conheceu, com amarração nenhuma vai te dar. Entendeu? Isso, eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, que assim, né? Pessoas que vieram me contar casos e tal, que depois que amarraram, perderam o interesse. Porque realmente a pessoa, ela fica ali como se fosse... alguém, não é aquela pessoa, é um zumbi. É um zumbi. Exatamente. E quando a gente vai conversar com a pessoa que está amarrado, que isso sai em jogo, né? A pessoa, como é que você se relaciona com essa outra pessoa? Quando você tá quando eu tô perto da pessoa, eu quero ir embora. Eu não quero ficar. Mas quando eu tô longe, eu não paro de pensar. Eu durmo, eu só penso nessa pessoa.
Em todas as formas que você imagina. E é aqui o pensamento. Não tem uma emoção. Não tem aqui um sentimento. É tudo aqui. É tudo mental. E normalmente o sentimento de quem tá amarrado é um sentimento de raiva. É um sentimento de dor, de problema, sabe? Porque eu não quero estar aqui, mas eu quero estar aqui. Então eu nem sei o que eu tô projetando em você. Entendeu? Mas eu tô aqui. E aí eu começo a ter raiva. Né? Exato. Eu começo a ter uma angústia, eu começo a ter uma ansiedade, eu começo a adoecer. E aí eu tô aqui te servindo. Ponto. Mais nada além disso. Servindo ao teu ego, à tua projeção. E aí, óbvio, né? Só seres de luz fazem isso, né? Só gente do bem. E aí as pessoas falam assim, porque a cigana tal fez amarração. A cigana da fulana fez amarração. A pombagira da fulana fez amarração. E, na verdade, são entidades que se passam por ciganos e pombagiras que fazem. No povo cigano, a gente tem os exilados. Foram ciganos banidos, né? Dentro do povo cigano, na espiritualidade. Quando eu falo povo, eu tô falando de espiritualidade. Dentro da espiritualidade cigana foram banidos. E essa galera é como se fosse uma zona dentro do umbral. Como se fosse uma zona pesada, né? Para quem acredita em inferno, infernal, para quem acredita em umbral, enfim. Então é uma zona onde esses espíritos perdidos estão ali, né? Servindo a qualquer, sei lá, qualquer troca. Qualquer coisa que eles ganhem para fazer uma maldade qualquer. Então meio largados mesmo. E aí não é só cigano de fato, né? É considerado cigano na espiritualidade cigana todo o povo nômade. Então, você tem diversos espíritos ali, em troca de uma cachaça, em troca de um cigarro, em troca de uma coisinha qualquer, que vai fazer essa maldade pra você. E fora os escravos, né? Exatamente. E fora aqueles que foram escravizados. Justamente para estar plantando essa corrente de pensamento dentro daquela pessoa que foi amarrada. Isso aí. Né? Porque aí é que a gente fala, né? Eu já presenciei alguns casos, né? De pessoas que praticaram muita magia. Não só amarração, qualquer tipo de magia no sentido de sei lá, de acabar com a vida da outra pessoa, essas coisas todas, né? Ou então de conseguir um lugar naquele emprego, mas derrubando a outras, né? Aquela coisa assim que não é de uma forma muito justa, né? Exatamente, de forma gananciosa. E aí, a pessoa, ela desencarna, ela naturalmente ela vai servir aquela galera que serviu ela em vida. Né? Então a pessoa desencarna, bem-vindo pra onde? Cadê o nosso lar? Né? Não, meu amor. Tá aqui o nosso lar. O nosso lar agora é aqui. Esse inferninho é o nosso umbralino pra você. Aquela kitnet ali é sua. Exatamente, aquele colchãozinho ali, largadinho. E justamente, né? E a pessoa, ela fica ali durante algum tempo escravizada, até ela realmente tomar uma consciência do que ela fez, se arrepender e por aí vai. Agora, um processo... ainda voltando aqui na questão da espiritualidade, né? É um processo que a espiritualidade consegue ajudar para casal, e eu super recomendo você fazer coisas tipo banho, alimentação para o casal, que vai dar mais estímulo sexual, que vai dar mais apetite, né? A nível de cama mesmo. Você tem diversas coisas que você pode fazer dentro da espiritualidade para um casal que consegue trazer maior conexão, né? Tipo, é normal... Depois de sei lá quanto tempo de relacionamento, você já não tem mais aquele mesmo apetite, já não olha mais do mesmo jeito. A paixão acabou e virou amor, né? Mas dentro desse processo de amor, aquele que é mais fogoso, aquele que quer ter aquele olhar de novo, sabe, de sedução e tudo mais, quebrar essa rotina normal do casal, nisso a espiritualidade consegue te ajudar bastante. E isso não é uma amarração. Você pode adoçar essa relação... esquentar essa relação. Com o consentimento dos dois, exatamente, né? De maneira super tranquila, super leve. Surgiram perguntas aí sobre isso? Olha, a Carmen fala assim, gente, falando em feitiço, trabalho ou magia, pergunto eu, onde ficam os créditos que a pessoa tem em não prejudicar ninguém? Isso não é dar muito poder ao outro? E aí? Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. A questão de você conseguir manipular e o outro... cair no que você está fazendo. Que a pessoa tem em não prejudicar ninguém. Onde ficam os créditos daquele que não faz? Ah, tá. O crédito de quem não faz. Daquele que não faz. Então, o crédito é esse, gata. A gente veio aqui para não fazer. Né? O crédito é você retornar. O crédito, você conseguiu acalmar e dominar o seu ego. Exatamente. Tá aí o seu crédito. Ó, um assunto que rolou sábado comigo. Não, domingo. Ontem, lá em casa. Rolou esse assunto. Rômulo, todo mundo que você conhece, você joga para saber se vai dar certo? Rola isso contigo? Claro, óbvio. Pra eu não me iludir. Todo mundo que você conhece, você joga pra saber se vai dar certo? Quando você quer ficar com alguém, tipo, você acende uma vela, você toma um banho,
Gente, eu não faço nada disso. Não, acender vela, tomar... não. Nem jogar eu jogo. Mas jogar eu jogo, porque eu sou uma iludida de natureza. Então as cartas fazem pá na minha cara. Ai, poxa, achei que agora fosse. Não. Mas eu vivo. O que eu aprendi, eu falei assim, já viu que não vai durar muito e vai deixar de viver? Aí eu, não, então tá, eu vou viver enquanto tem, né? Então, assim, pra mim o crédito talvez seja esse, tipo, eu ganho muito, porque pra mim é uma experiência fantástica. Sim, é isso aí. Sabe? A adrenalina de não saber se vai dar certo, sabe? Ou se vai dar errado, eu acho fantástico. Pra mim o crédito é esse. Agora, não, eu sei que vai dar certo porque eu amarrei. Eu sei que vai dar certo porque eu fui lá e mexi meus pauzinhos. Entendeu? Não curto. Acho que o crédito é justamente esse. Você tá bem, você dorme tranquila e você tem alguém porque alguém te quer. E não porque você acendeu o velho, não porque você fez feitiço, né? Não porque alguma coisa aconteceu. Da mesma forma que o tesão, o desejo, o amor, ele vem, ele pode ir também. Sim, galera, normalizem o deixar de gostar. Né? Normalizem o deixar de ter tesão. Totalmente. Porque isso acontece, cada um vai seguir seu fluxo, seu caminho. E aí fica leve, né? Tipo, cara, não tem mais tesão da minha parte. Beleza? Beleza. Vai lá, cada um pro seu lado. Tchau, tchau e benção. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os mestres ciganos que ajudam muito nessa questão de casal, de relacionamento? Casal, direto Madalena. Madalena. Se você já é o casal, pensando em família, formamos uma família, Sulamita. Sim. Porque ela vai cuidar da casa, da harmonia, desse lar. Mas quando a gente tá falando do casal em si, do fogo, da paixão, do amor, Madalena direto. Madalena. Só, né? Madalena. né? Tem que ser Madalena, né? Tem que ser. Assim, se for pra conhecer o boy, aí é Carmen. Né? Quero conhecer alguém. Ela vai aumentar o meu poder de Exato, porque sedução. ela tá total no chakra umbilical. Essa coisa da criatividade, da sedução, sabe? Dos banhos bem de prazer. Rubi, né? Bem, por aí, entendeu? Ela tá nessa coisa de chamar a atenção do outro. Então ela vai te fazer ter conexões boas, entende? Mas agora eu já conheci, já tô namorando, já tô casada, já tô com sei lá o quê. Vai pra Madalena. Madalena total. Madalena ajuda muito em questão de gravidez, parto também, não é? Madalena, ela ajuda a mulher, na verdade, né? Todas as dores emocionais é o que Madalena vai tratar, entendeu? Sulamita, na questão de parto, de saúde feminina, aí é Sulamita. A Sulamita. Né? Por causa da coisa do lar mesmo, da família, da nutrição. A Sulamita tá totalmente junto com Santa Saracalha ali, mesmo raio, entendeu? Mas Madalena é essa coisa do A2, do A2. Se complemento. Resgatar o poder feminino, aquela coisa de mulheres feridas, mulheres que sofreram... Isso aí, total Madalena. Agressão, assédio, tudo isso. Essa é a visão mesmo que Madalena vai trazer, assim, tipo, me permitir estar junto com alguém, entendeu? Mas eu sou eu, você é você, a gente se complementa. É isso que Madalena traz. Então... Que vela que a gente pode acender pra ela? Vela, olha, vou dar uma dica de ouro aqui, né? A gente vai muito pra vela vermelha. Mas eu prefiro, para essas questões de casal, a vela de mel. Ou vela de... Ou se você não tiver Se você não tiver... Mela de véu? Mela de véu em casa. Se você não tiver vela de mel em casa, você pega uma vela normal, pode ser vermelha, pode ser branca, enfim, a cor que você tiver em casa. E aí você faz uma misturinha com mel, com açafrão, canela, coisas que dão essa, sabe, que esquentam de fato a gente. Passa na vela e acende. E acende pra ela. Legal. E pode fazer isso na vela vermelha também, né? Pode, na vela vermelha também, sem problema nenhum. Sai de perto, hein? Mas a ideia... Acende e sai. Ou não, né? Acende e tranca tudo. Acende e tranca tudo. Tá sozinha? Acende e sai. Que o cio é... Tá com boy? Acende e tranca. Acende e tranca, entendeu? Acenda já sabendo. Depilação. Chama o bombeiro. Acendeu, depilação em dia, tudo. Não vai perder tempo depois, não, que não vai dar tempo. Já deixa aquela música no Spotify. Tudo maravilhoso. Deixa eu ver se tem perguntas sobre esse... Tem que jogar, pegar data e hora de nascimento e fazer o mapa também? Não. Não, calma, aí é muito. Aí é muito, gente. Calma. Vai devagar. Entendeu? Olha, espetacular esses dois. Muito bom. Ela tá falando de pisciana. Pisciana tem que jogar. A gente se ilude. É verdade, entendi. É sobre isso. Tem que jogar pra gente saber Entendi. Entendeu? Bom, podemos passar para o próximo. Vamos pra próxima que tem bastante. Pega agora você um. Eu pego. Pega aquele caprichado pra mim. Vamos lá, esse aqui. Você sabe que eu pensei nesse, né? Aí, Iago, pensou? Como vocês pararam na espiritualidade?
Nós dois vamos responder isso. Como Esse eu é legal, parei vai você. Gente, eu nem lembro de como que eu parei na espiritualidade. Eu acho que foi desde criancinha, na verdade. Eu acho que eu contei isso uma vez na história, mas eu posso contar várias vezes. Não, parar realmente de trabalhar, assim, de me dedicar totalmente à espiritualidade, tem pouco tempo. Mas eu, assim, eu acompanho, né, me desenvolvo espiritualmente já tem muito tempo. Mas, vamos lá. No ano de 2017, que eu voltei totalmente para esse lado mais místico, esotérico. Eu comecei a estudar sobre espiritualidade quando eu tinha lá com uns 15 anos, quando aconteceu um fenômeno bem paranormal comigo, né? Esse fenômeno era, assim, né? Enfim, um padrinho meu, que já tinha desencarnado, ele apareceu para mim, né? E ele fez como se fosse um passe, assim, sabe? Magnético, eu tinha 15 anos de idade, e ele falou assim, a partir de agora as coisas vão mudar para você. E eu acordei, eu falei, mudar como, minha gente? E realmente começou a mudar, sabe? Eu acho que ele abriu, assim, minha pineal, que eu comecei a fazer viagem astral, umas coisas muito loucas que começaram a acontecer. E aí, a partir daí eu comecei a buscar, sei lá, conhecimento, comecei a ler, até que eu parei no centro espírita e comecei a estudar. Então, 20 anos. Só que no meio do caminho, o baralho cigano apareceu para mim. Só que chegou uma hora, eu comecei a jogar baralho cigano e tal, não profissionalmente, mas jogava assim para as minhas amigas. Só que chegou uma hora aquela coisa, né? Mente kardecista, né? Olha, você tem que deixar de lado essas coisas de baralho, blá, blá, blá. Sim. Você tem que seguir aqui o estudo da doutrina, lá. Então, eu acabei deixando o baralho de lado, assim, mais de 10 anos, 15 anos, sei lá. Só que em 2017, ele voltou para as minhas mãos, né? E desde então, eu comecei a jogar, e eu resolvi começar a atender. Quando eu comecei a atender as pessoas, eu vi que, assim, que abriu uma porteira. E a mensagem que veio para mim é que eu fiquei muito tempo parada. Então, eu tinha que resgatar aquele tempo que eu perdi para eu me alinhar realmente no meu propósito. E aí veio tudo, gente. Veio curso, veio página do Instagram, veio palestras, veio Fraternidade Branca, veio os ciganos que me trouxeram isso de volta, né? Então, eles me acompanham há muito tempo. E para mim foi isso. Eu poderia falar 30 minutos aqui, mas não, né? Chega. Mas eu acho que mais ou menos por aí. Você? Show. Eu acho que eu já nasci com isso. Minha avó tinha muito fenômeno paranormal dentro de casa. Pra mim, o normal era isso, entende? Era a luz que pisca, o quadro que mexe, o telefone de brinquedo que toca. Pra mim, o normal era isso. Isso era da sua avó ou era seu? Minha avó. Da sua avó. Era da minha avó. Então era paranormal. Só que eu tava junto o tempo inteiro, né? E você assistia isso. E eu assistia tudo isso, então pra mim isso era normal. Eu fui alfabetizado pela minha avó com livros espíritas de Kardec, entendeu? Então era assim que era a convivência. Legal. Então pra mim esse era o normal da vida. Quando começou a acontecer comigo, e aí, tipo, né, com 15 para 16 anos, eu comecei a ter sonhos. Toda noite eu tinha o mesmo sonho. Toda noite eu tinha o mesmo sonho. Você lembra do sonho? Sim. Era um homem... Pode contar? Era um homem sem blusa. Era um quarto branco, que eu não sei a dimensão do quarto, mas tinha um homem sem blusa e uma mulher que eles brigavam, eles discutiam. E eu tava embaixo desse casal, sabe? Como se eles tentassem uma briga por mim. Era meio que esse o duelo, por mim. E aí no sonho sempre tinha uma criancinha que chegava, me dava a mão e falava, vou te tirar daqui. E me levava para outro lugar. Aí eu acordava antes de chegar no outro lugar. Mas era sempre essa situação. E, enfim, depois disso eu comecei a questão do povo cigano. Que aí um dia dentro de casa, incorporei. Com 17 anos. Do nada. Do nada, você tava comendo fandangos. Eu tava indo pro bloco da Preta Gil, cara, que era carnaval. Caramba, quanto tempo tem isso? Tava com 17, tem 2 anos. Caramba, do nada. Foi, do nada. E tua vida... Aí, essa loucura. Gente. Mas assim, eu neguei muito isso porque eu sou muito racional, assim, quero estudar e tal, não sei o quê. Então, tem muito isso. Mas foi essa a minha complicação. Até eu aceitar e viver... Olha, tem uma pessoa falando assim, fala a verdade, mestre, quem te colocou nessa vida foi a Ludmilla. E aí, desculpa, Preta Gil, ela... Ludmilla nem cantava naquela época ainda, eu acho, cantava, né? Eu tinha 17. Anos. Eu acho que tem... Quantos anos você tem? 19, com 17, faz 2 anos. Você tem, não... 34. Então faz bastante tempo que você voltou. Não tem 2 anos, tem 12 anos. Não, falei de zoação. Tá. Falei que tinha 17. Tem 2 anos atrás. 2 anos. Então já tem muito tempo aí. Tem. Tinha 17 anos quando isso começou. Tem uns 15 anos isso. Como é que você, quando você incorporou, o que você fez? Você foi buscar algum tipo de apoio em algum centro, alguma coisa assim? Então, foi muito louco, porque eu incorporei.
à tarde, dentro de casa. E assim, eu não sabia que eu estava incorporado. E era o cigano, espírito de era o luz? Vladimir, Era o era o Vladimir. Vladimir já. Já chegou arrumando a porta. Sim. E aí ele chegou e ele falou, eu vim não é por causa dele. Eu vim porque uma amiga minha que tava lá, tava passando mal e tudo mais e tal. E assim, ele já chegou e trouxe a cigana dela no mesmo dia e cuidou de um menino no mesmo dia E ela tal. também era médium? Também era médium. E na verdade, assim, pelo que ele fala, não foi por causa de mim que ele chegou. Ele teve que chegar. Ele teve que chegar pra cuidar daquela galera ali. Só que aí era época de carnaval e ele passou todos os dias vindo. Todos os dias ele veio. Que legal. Pra quem nunca tinha recebido. Pra quem nunca tinha recebido nada, você imagina. Caraca. E como que era a sensação? Como que você sentiu de primeira sensação? Você achou que fosse morrer? Não teve sensação. Não? Não teve nada. Eu sou totalmente fora da curva nesse sentido. Porque né, eu vejo a galera, tipo, eu passo mal, eu fico assim, fico assado e não sei o quê. Eu não tive nada disso. Eu simplesmente estava no quintal da minha avó, com uma agonia no peito, assim, tipo, acho que até ansiedade, porque tava esperando amigos chegarem pra ir pro bloco. Eu tava arrumado pro bloco. Bermuda, sabe, meio com um abadazinho e, tipo, esperando aquilo ali acontecer. E aí, quando os amigos chegaram, ele chegou. Junto com os amigos? Os amigos trouxeram o Vladimir. Ele veio no bloco. Ele era muito fã da Preta. E aí, o pessoal, sabe, foi assim, do nada. Assim. Então, o Vladimir, ele chega agachando. Então, na minha cabeça, só ficava isso de louco, assim. Por que eu tô agachando, sabe? Por que eu tô fazendo esses movimentos com a mão e tal? Mas fui ficando meio surdinho, assim. Sim. As pessoas estavam falando comigo, mas eu não conseguia entender. Escutar direito. Mas, então, enquanto ele tava, eu tava nessa coisa de cacete. O que tá acontecendo aqui dentro? Entendeu? O que tá acontecendo com o meu corpo? E você já tinha ouvido em falar em incorporação? Não, já tinha visto. Já, tua avó, né? Exato. Fui, até então, eu tava no Kardec, entende? Durante um bom tempo. Tinha amigos candomblecistas. Mas assim, eu em si, né? Você não acreditava que em você poderia acontecer nunca passei isso. por nada disso. Então, pra mim, tava de boa. Até que isso aconteceu. Então, pra mim foi meio louco. E pra mim foi mais doido, assim, tipo, né? Depois que dessa semana que ele ficou vindo todos os dias, ele falou, agora vai aparecer uma casa pra você ir. E aí ele falou, você vai andar pela rua e você vai achar essa casa. Ele falou, louco, né? Vai andar pela rua e vai achar essa casa. E você já tava morando lá em Guaratiba? Não, eu tava morando com a minha avó. Eu era menor de idade. Tinha 17 anos. Qual era o bairro? Morava em Mesquita, lá na Baixada. E aí, tava ali andando pela rua com a minha amiga. A gente foi comprar uma imagem pra ele. E aí, de fato, paramos numa rua que era sem saída. E no final da rua era uma tenda. E aí, eu encontrei essa tenda cigana e fiquei lá durante um tempo. Se desenvolvendo. Mas assim, eu nem sabia que tenda cigana existia. A gente não tinha nenhuma... A minha referência era o centro de Umbanda que tinha na frente da casa da minha avó. Sim. Sabe que, sei lá, foi desfeito quando o pai de santo morreu, eu tinha meus 11 anos de idade, 12. Mas era a única relação de centro que eu conhecia. Jamais tinha visto Tissara, entendeu? Nada. Foi louco o meu racional pra isso tudo. Mas foi desse jeito que a história começou. E aí, quando que você... Vamos lá, né? Vamos render o assunto. Quando é que você falou assim... Mas gosta, né, gente? Eu adoro ouvir história, gente. E quando é que você falou assim, caraca, vou ter que montar a minha Tissara? Como é que foi essa história? Como é que foi esse caminho? Não teve essa história. Não teve. Montaram pra você. A história só piora. A minha história com a espiritualidade só piora, só ladeira abaixo. Eu fui enganado. Olha, você vai comprar essa casinha bonitinha aqui pra você morar com seus cachorrinhos. Aí virou a Tissara, eu fui enganado a vida inteira. Na verdade, assim, eu fui fazer parte dessa tenda e lá, né, tinha muitas pessoas, muitos médios e tal, tinha muito jovem lá. E eu, depois de 2 anos e meio, 3 anos lá, não, uns 3 anos e pouco lá, eu resolvi sair. Mas saí porque eu não queria mais fazer parte de tenda, nem trabalhar mais com o povo cigano, eu não queria mais nada disso. E aí falei, vou meter o pé, acabou, né? Tô na faculdade, outro momento da minha vida, eu tava com 22 anos, finalizando a faculdade de biologia, acabou esse negócio da minha vida. E aí, pronto, saí da tenda. Aí o Vladimir falou, não, pelo menos uma vez no mês eu venho. Ok, uma vez no mês ele vem. Só que uma vez no mês virou 15 dias, entendeu? 15 dias? 15 dias, uma semana. Essa história. Entendeu? De repente uma semana, e aí tá o cara ali de novo, e aí bate alguém, preciso muito falar com ele, tá à toa, sabe? E aí você fica naquela, acaba chamando. Então foi meio que desse jeito. Quando eu... não, tem uma história que antecede isso. Uma menina que incorporava com cigana Sarita, nunca me viu, nunca vi a mulher,
mas ela era conhecida de uma amiga minha. A Sarita virou, chamou essa minha amiga e falou, olha, tem um rapaz que você conhece, que trabalha com cigano, Vladimir. Quero falar com ele. Tá bom, fui na casa dela, ela falou, então, chegou a hora de eu e Vladimir montarmos a nossa casa. Que bom, vai lá. Vai lá, pega ele e vai. Pode ir. Você quer as roupas, chapéu, você quer o quê? Eu te dou passe ali, passo pro teu nome. E aí, acabou que nessa época eu já tinha essas pessoas que o Vladimir consultava e que ele dava consulta, né, regularmente. E aí, assim, ele dava consulta, acabou a consulta, ele fazia desenvolvimento no pessoal. Então já tinha 3, 4 que já estavam incorporando, entendeu? Enquanto ele dava consulta, já tava com essa galera ali, já tinha uns médiums, entende? Quando ela veio, só oficializou essa situação. E aí eu falei, não, eu não quero, você vai ser a dona, eu sou só teu ajudante, beleza? Beleza. Ela nunca foi em nenhuma Amazina. Mentira! Ela nunca, Então por isso você nunca sempre foi enganada. Ela nunca pisou E em nenhuma você Amazina. teve que aprender na E marra, aí, na né? marra. Na É isso marra eu aí. fui fazendo. Foi fazendo. E aí, né, tô aí. Então aí, na caminhada. E... Sendo enganado pela Galera do Rio de espiritualidade. Janeiro, você precisa de mais médicos? Vamos mandar todo mundo. Galera do Rio de Janeiro, agora dia 11 vai ter tenda. Dia 11. Dia 11 tem tenda. Dia 11 Tem tem Mazina. tenda, tem Mazina. E explica como é que é a Mazina para as pessoas entenderem. Mazina. Primeiro você começa, normalmente a gente faz uma limpeza em quem chega, né? O pessoal bonitinho que chega no horário, 18 horas. Tem uma limpeza, tem uma roda de cura, né? Tem tudo aquilo para você poder se purificar, deixar teus amiguinhos, Do lado de né, fora. do lado de fora, para depois você participar do ritual. E aí seja um ritual de amor, um ritual de prosperidade, um ritual de cura, seja qual ritual for para você conseguir conquistar, né, o que você está buscando. Ao mesmo tempo que tem esse ritual, tem a consulta com os ciganos, então todos os ciganos dão consulta, conversam e tal. E aí depois tem a finalização. Então a gente sempre parte desse processo. Às vezes tem festa, né, outras coisas mais, mas o processo da Mazina natural é esse. Limpeza no começo, para poder você até conquistar coisas ali, né? Até conseguir ter uma consulta melhor. Depois da limpeza, consulta, acaba a consulta ritual, finalização, fecha, encerra, Legal. cada um para sua casa. E qual bairro que fica? Praia da Brisa, em Guaratiba. Praia da Brisa, em Guaratiba. Qual é o nome da tenda? Espaço Holístico Filhos Gaia. Tá aí no Instagram, inclusive. No Estragão, pode No seguir. Instagram. Filhos.de-Gaia. Eu vou escolher o próximo assunto. Ó, não sei Isso porque ela falou, eu vou falar rapidinho. Aí fez eu fazer um podcast aqui. Toda podcast. Ai, que meu a gente fala. Deus. Ih! E o quê? Vamos sair do povo cigano para contatos extraterrenos. O que precisamos ter cuidado? O que podemos saber sobre isso? Caraca! Não, até porque os ciganos vieram de fora, né? Só pra vocês saberem. Começa por aí. Então, vamos lá. Olha, gente, tu também baralhou esse negócio direito? Baralho de novo. Não, só pra vocês entenderem, né? Porque a gente tá fazendo uma live também, só pra entenderem que são assim. Sim. Aqui é puxa conversa. A gente pegou vários assuntos, né? Que os nossos seguidores trouxeram na caixinha do Home, também no meu direct. E a gente embaralhou aqui. Por isso que tá assim. Fala de povo cigano, fala dos nossos coleguinhas, enfim. E aí? Poderia ter atendimento com o Vlad. Imagina, Vladimir dando consulta online. Ia ser lindo. Fazer um podcast do Vladimir. Ó. Bora lá. Falar sobre extraterrenos. Cara, eu não gosto de adentrar muito nesse assunto por duas questões. Primeiro, tudo que é muito interdimensional, eu tenho muito medo. Entende? Porque é muito fácil você estar sendo enganado por qualquer serzinho se passando por ser de luz, se passando por um Exu, se passando por um cigano, se passando por qualquer coisa. Mas principalmente nesse contato. E aí, né, está lá na Bíblia os falsos profetas. Você tem muito falso profeta. Bastante. Sobre arquiturianos, sobre pleiadianos, sobre um monte de coisas, sobre fraternidade branca mesmo. Toda hora tem uma pessoa recebendo uma informação nova e que não condiz com nada. Então, assim, eu sou muito pé no chão para esse tipo de assunto. Então, os estudos que eu faço, né, tudo que eu olho para esse lado, você tem vários povos dentro do planeta Terra que vieram de fora. Né? Você tem vários povos aqui que têm esse contato direto com o povo de fora. 2023 é um ano que teremos muito contato com, né, seres de outros planetas, outras galáxias e tudo mais. A questão para mim é tomar cuidado aonde busca isso, né, cara? Eu sou muito... Desconfiado. Muito. Meu ascendente em Virgem também desconfia eu sou bastante. muito desconfiado disso. Minha lua em Sagitário também.
Canalização Asta Cheryl. Opa! Primeiro, esse é um ponto que, ai... A Debbie me conheceu falando, você que é polêmicozinho, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Daí então, né, lá vou eu ser o polêmicozinho. Gente, ninguém canaliza o mestre. Vamos começar daí, né? A gente tem que explicar isso direitinho. Ninguém canaliza, ninguém canaliza um ser ascensionado. Pensa, ninguém canaliza Nossa Senhora, ninguém canaliza Jesus, ninguém canaliza Mestre Nada, Saint Germain e seja lá quem for. Eles têm ali os fractais, digamos, né? A gente pode chamar fractais, trabalhadores, né? Os trabalhadores dele, né? A galera que vai trazer os mensageiros. Melhor palavra. Mensageiros. É a galera que se comunica com eles e trazem pra gente a informação. Por quê? Nosso campo não aguenta, nosso corpo não aguenta. Nossa dimensão não aguenta tamanha luz, né? Tamanha sutileza. Se você for ler a Saga dos Peregrinos, você vê lá quanto tempo Jesus ficou. Cara, centenas e centenas e centenas de anos. Milênios, pra né? chegar, quase 2 milênios. Né? Pra chegar, né, num corpinho igual o nosso. Então imagina, não tem como essa comunicação acontecer sem onerar o lado de cá. Então quando o pessoal começa que eu canalizei, sabe? Eu já vou, me afastando. Porque eu tenho... E assim, não é falando mal do canalizador, não é falando mal da pessoa, mas às vezes até eu mesmo quanto médium, às vezes o Vladimir me passa coisas... Que você duvida, não vou longe. Né? Sábado, eu tava pronto pra fazer um ritual à noite. Daí eu tava no altar, de frente pra ele, falando, cara, o que tu acha? Que eu converso com ele assim, né? Cara, o que tu acha desse altar? Mano. Bro. Não, é assim, sabe? Tipo, eu vejo uma coisa que eu fico muito feliz, eu falo, moleque, deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Criancinha falando com o mestre. Brother, tu não tem noção. Caraca, tu é maneiro demais, sabe? Eu falo com o Vladimir assim, qualquer dia ele me espanca. E aí, eu tava lá e falei, cara, não sei se eu faço esse ritual, se eu faço aquele, o que tu acha e tal? Ele falou, não, vou te passar você vai juntar os dois de uma coisa só. E passou um ritual que eu nunca fiz. E como eram pessoas de fora, sabe, não estavam ali, eram pessoas de outro, até moram em outro país, eu fiquei meio receoso de fazer. Falei, prefiro que tu venha e tu faça. Porque eu não sei se eu vou dar conta de fazer. Então, assim, eu tenho essa, sabe, não sei se é humildade, sei lá qual é a palavra a usar, mas esse receio de... Ponderação, exatamente, sabe, tipo, realmente é ele que tá falando comigo? Será que eu ouvi isso? Será que não? Será que meu ego, de repente, veio trazer alguma Exatamente. mensagem? Será que essa canalização não é meu ego? Entendeu? E aí eu paro e fico naquela e, vou lá, me concentro. E aí ele falou, faz. Eu não vou. Eu não vou fazer. Né? Faz. Beleza. Daí ele me dá sinais no meu corpo de que é ele. Ok. Eu fui lá e faço. Eu fui lá e fiz. Mas eu tenho essa ponderação. Então, assim como eu me engano, e todo mundo se engana, com certeza, né? A gente é falho, tá lidando com energia, e o ego da gente o tempo todo tá em cima. Então, assim, quando eu começo a ver muito dessas coisas, eu canalizei, eu falei, eu vi, apareceu pra mim, eu começo a, tipo, pera. Calma. Deixa eu ver até onde vai, porque... Extraterrestre, meu irmão, você pode ter diversos tipos de contato. Até a gente mesmo, se a gente não sabe, né? Eu mesmo posso ter vindo de outro e você também, Sim. A gente não vai saber. Se for pensar na existência, né? Todo mundo uma parcela pequena da população realmente veio daqui, né? E outros vieram de fora. Eu concordo totalmente, amigo, com o que você está falando. Inclusive, outro dia eu gravei uns stories, né, que foi meio polêmico, algumas pessoas me ficaram rebatendo e tal, né? Eu trouxe assim, eu trouxe o termo histeria espiritual. Né? Esquizofrenia espiritual. Foi esse termo que eu trouxe. Que realmente, o que eu ando percebendo é que há muita esquizofrenia espiritual. O que é esquizofrenia espiritual? É realmente as pessoas, quando elas colam no ego, porque o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado nesse caminho. A gente consegue perceber, através de A mais B, que a gente está se desenvolvendo e que as coisas realmente estão se conectando. Ou seja, você vai ganhando uma confiança. Né? É aquilo que a gente falou. A gente não pode perder a humildade nunca. Então, a gente vai perdendo, vai ganhando confiança, e daqui a pouco você acaba se desconectando de você mesmo. Da essência. Da essência divina, e você vibra só no ego. E aí, o que acontece? Muitas vezes você acaba criando algumas coisas no teu imaginário. Aí quando o nosso coronário está totalmente desconectado da fonte. E isso realmente, gente, acontece. Por isso que a gente tem que dar um passinho de cada vez. Muitas vezes, o básico é o que tem que ser feito.
Então, aí eu tenho essa preocupação que você tem, eu tenho muita curiosidade, mas eu confesso que eu não fico estudando muito. Quem são os seres de Sírios? Eu acho ótimo, quem sabe, quem dá aula sobre isso. Eu estudo, né, escuto atentamente, mas realmente não é uma coisa assim que me puxa. Sim. É algo que eu, entendi. Então, os arturianos, eles vêm para trabalhar nas câmaras de cura, que legal e tal. Entendi. Asta Sharon, então, é o comandante que está ajudando a gente nessa transição. Tudo bem, mas eu acho que tá aí. Sabe por quê? O mínimo a gente não faz. Sim. O mínimo é o quê? O mínimo é você perdoar o seu irmão, seu pai, sua mãe, né? Aquela coisa daquele boy que tá vindo com você, de vidas e vidas e vidas, que você matou ele, depois ele te matou, e você não consegue, às vezes, liberar o perdão para aquela situação. Sim. Aí tu tá querendo se conectar com o golfinho de Sírios. É exatamente isso. É igual quando o pessoal fala, como é que eu sei meu segundo raio? Mas tu já tratou o primeiro? Você já fez tudo que tinha que fazer do primeiro? Aquela coisa, eu quero saber quem é meu orixá, quero saber quem é meu cigano. Tudo. Vai fazer o que é essa informação? Vai guardar? Então quer saber pra quê? A ignorância é uma bênção, gente. Enquanto você tá ignorante, você tem aval da espiritualidade. Depois você tem a sabedoria. Depois da sabedoria, esquece. E assim, eu sou um. Quando eu comecei a me conectar muito com essa questão de outras dimensões e tudo mais, pessoas muito estudiosas do meio, eu vi que não era pra mim. Uhum. Primeiro, esse meu processo de desconfiança. Eu sou desconfiado de natureza. Uhum. Entende? Então, pra mim, assim, vai tomar um banho de tal coisa, eu tenho que saber a hora desse banho, pra que serve esse banho, qual é a intenção desse banho, sabe? Eu faço tudo. É o que eu falo muito, eu não faço oferenda. Sim. Eu faço ritual, eu faço magia. Eu faço algo alquímico, entende? Porque eu preciso dessa fundamentação. Então, quando eu vou para esse lugar que é tipo, eu canalizei, ou, sabe, eu senti, ou que fica muito fora, muito out, eu não consigo acessar. Uhum. E aí eu tenho essa dificuldade, sabe? Acho legal quem consiga. Mas eu tenho essa dificuldade, cara, é sírio, é arturiano, é sei lá o quê, é pleiadiano, eu fico, beleza, mas eu ainda nem cuidei do meu pé. Vou me meter em outro planeta, entendeu? Tô com dificuldade com Vladimir aqui. Eu concordo. Acredito que eles estão entre nós, sem sombra de dúvida, eles estão por aí. Eu acho que sempre estiveram, na verdade. São mais antigos que a gente, né? Sempre estiveram no meio de toda a humanidade, só que eu acho que, realmente, eu creio que agora, como, assim, na verdade, deram um spoiler lá atrás, né? Que a partir do ano de 2020 ia ter muitas conexões. Só que a gente tem que tomar cuidado. Eu acredito sim que eles estão ali, por aí, agindo, atuando, mas de uma forma muito humilde, de uma forma muito assim. Espiritualidade de luz, gente, quando chega, não faz esporro. Começa por aí. Então, assim, apareceu uma nave, um negócio ali, eu já desconfio. No meu coração, eu já desconfio. Que ou é alguma coisa plantada mesmo por seres humanos para causar o caos, né? Ou então não é tão luz assim. Você imagina uma espiritualidade de luz chegar com nave? Não, eles já estão por aqui. Exato. E assim, para mim, essa questão da nave, essa é a nossa limitação. A gente sai daqui com nave. É o que a NASA faz. É o que a gente conhece. Como, né, para poder navegar nessa galáxia. Exatamente. Será que eles precisam de nave? Será que todos eles têm realmente essa forma humanoide igual a gente tem na Terra? Porque se ele tá em outra galáxia, outro planeta, outro sei lá o quê, outra dimensão, ele precisa de nariz? Ele precisa de olho? Essa é a nossa limitação, né? Nós temos esse perfil humanoide. E aí, todos os seres de outros planetas colocam um perfil humanoide. Eu já fico pensando, todo mundo é humano? Em todo lugar, um é azul, outro é cabeçudo, o outro tem uma roupa meio prateada. Cada um tá num stylezinho diferente, mas todo mundo é igual? Isso tudo que a gente tá falando, gente, a gente tá filosofando sobre isso, né? Mas é pra trazer o pensamento. Exatamente, o pensamento crítico pra gente questionar. A ideia é essa, é o questionar. Eu não, assim, não me acho o ser de luz, sabe? O cara espiritualizado. Não sou não, tô longe de ser isso, mas assim, o pouco passo que eu já dei, eu dei questionando. Entende? Eu dei parando, analisando, pensando, perguntando, porque se não for por esse caminho, a gente tá só aceitando sugestão. É isso aí. Entendeu? E aí eu sou só mais um na manada.
Eu acho que eu super concordo com você. Acolho muito nossos amiguinhos de luz. Na verdade, eu acho que é de outros planetas. Eu acho que eles estão por aí, sim. Sempre estiveram. Mas a gente tem que ter muita sintonia fina. Isso é velho, hein, gente? Sintonia fina foi na década de 80, né? Pra gente estar peneirando essas informações. Eu e o Rômulo também concorda com isso. Tá? Não é que vocês não devam acreditar. Com certeza tem gente que faz muito trabalho sério, mas eu acredito que tá vindo também uma legião de gente, não necessariamente charlatã, mas eu acho de pessoas que estão, às vezes, né? Até perdidas. Devaneando, entendeu? Até acho perdidas que mesmo. Você vai ter isso em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar você vai ter gente assim. E tá tudo bem. A questão é, você quer se conectar com isso ou não? Ponto. Foi? Foi. Espiritualidade versus vida financeira. Espiritualidade versus vida financeira. Isso é pra mim, é? Pra você. Eu que puxei. É todo teu. Vamos lá. Você que escreveu isso mesmo, que eu não lembro? Espiritualidade versus... Eu acho assim, vamos lá. Nós estamos vivendo um mundo material. Uhum. É fato que a gente não pode negar esse mundo. E a vida financeira é a moeda de troca que a gente tem aqui nesse mundão. Sim. Eu acho que é muito justo a gente correr sim atrás do nosso, acho que é muito justo a gente buscar o nosso conforto. Mas eu sou uma pessoa que eu ainda acredito muito que a gente carrega muitas questões ancestrais, questões de outras vidas, e que muitas vezes a gente não consegue se livrar tão facilmente dessas questões. Que, sei lá, na numerologia, astrologia, a gente pode chamar de dívida kármica ou outros nomes. Uhum. Eu não digo que é impossível, não é impossível a gente se desvencilhar dessas questões, mas eu acho que a gente precisa fazer um trabalho de profundo autoconhecimento e desenvolvimento espiritual para a gente compreender qual é a nossa trava na vida financeira. Acredito que a espiritualidade ajuda muito, claro, porque o nosso plano é estar vivendo a matéria, então se eles estão sempre conosco, nos orientando, né? Nossa família espiritual, né? Sim. Eu acredito sim que eles possam nos ajudar, mas principalmente, como eu falo, né? Sempre os ciganos do ouro ajudando a trazer luz. Luz no sentido da consciência. A consciência de como que você vai lidar com essa energia material. Sendo que ou que você ganha, né, aquilo que você ganha, aquilo que você traz para sua vida, ou quando você perde também, né, que a gente tem sempre essa coisa, não, eles vão trazer sempre dinheiro, e quando você perde, será que eles não nos ajudam também a entender essa questão? Poxa, por que será que eu tô nesse momento na pindaíba? Uhum. E aí eu acho que aí vem um grande aprendizado, né? Eu acho que assim, sim, espiritualidade nos ajuda muito na matéria, nos ajuda muito na questão financeira, sim, mas eu acredito que a gente precisa também, antes da gente chegar nesse ponto, muito autoconhecimento. 2 perguntas. Primeiro, crença limitante. Sobre essa questão, como é que você vê crença limitante dentro disso? E a segunda é caridade. Caridade, boa, eu gostei. Crença limitante já vai a partir de tudo isso que a gente traz. Né? Eu acho que assim, vamos supor, vou dar um exemplo de livros que a gente pode ler aí, psicografia, essas coisas todas. A pessoa, ela viveu 2 vidas lá como sultão. Então, de repente, ela esbanjou dinheiro, esbanjou ouro, ela não fez caridade, pelo contrário, por que acontece? O dinheiro nos dá poder. Começa por aí, né? O dinheiro pelo dinheiro, você consegue movimentar muita coisa na vida, mas como você se torna com esse dinheiro? Eu acho que é essa pergunta que a gente tem que se fazer. E a gente sabe, né, que em tempos remotos, muita coisa foi feita. Continua se fazendo, claro. Mas muita coisa se fez em função do poder. Então, muitas pessoas, né, que eu já vi algumas psicografias e pessoas que às vezes fazem regressão e acabam achando esse ponto. Então, muitas pessoas trazem para essa vida as crenças limitantes, que podem ser essas dívidas kármicas, né? Eu acredito que os dois podem se combinar, porque aí eu não quero ter acesso a muita quantidade de dinheiro, porque eu tenho medo, tenho receio de eu mesmo, novamente, cair na mesma questão. Quem eu me torno quando eu tenho esse poder. Quem eu me torno quando tenho esse poder. Por isso, o autoconhecimento. Eu acho totalmente que as crenças limitantes estão totalmente ligadas àquilo que eu fui, ou àquilo que eu atraí, ou àquilo que eu vivi, tudo, né? E aí, se você não tem esse autoconhecimento, eu acho que, às vezes, nem precisa você ir na vida, não precisa ser na vida anterior ou a outra, é se autoconhecer mesmo. Por que eu tenho esse receio? Porque sempre quando eu vou, de repente,
ir para algum emprego, para algum lugar que vai me trazer bastante dinheiro, ou então quando eu começo a ter uma quantidade de dinheiro maior, eu me travo. Eu já recebi algumas pessoas assim, né? Ou então não, a pessoa que sabota mesmo, né? Sim. Aquela questão da autossabotagem mesmo, e você não consegue atrair aquele emprego que você quer. Enfim, ou então quando você tem dinheiro, você gasta tudo, enfim, várias coisas que podem acontecer. É autoconhecimento. Por quê? Por que eu estou agindo dessa forma? Qual o meu medo? Como que eu posso reconstruir essas crenças? Eu acho que é por aí. A primeira é a crença limitante. Isso. Debate a crença limitante, depois a gente vai para o outro. Eu tenho um probleminha com crença limitante, porque a crença limitante se tornou uma desculpa para não fazer. Entendeu? Se tá limitando, você tem que desconstruir isso, Exatamente. Né? Só que muita gente fala, não, eu tenho uma crença limitante, entendeu? E eu vou ficar na cama hoje, porque eu tenho uma crença limitante. Então não vai dar certo mesmo, dane-se. Então eu tenho esse problema com a crença limitante, como pessoas se pegaram na crença limitante para continuar se limitando. É um termo aí que veio, né? E as pessoas estão começando a se esconder atrás dela. Exato. Então, para mim, a crença limitante tem essa questão, essa dupla postura, né? Ao mesmo tempo que você tem que olhar e falar, cara, beleza, me atrapalha isso aqui, eu vou resolver. Tem a parcela, né, de pessoas aí que pegaram isso como problema e tipo, não, cara, eu tenho esse problema, vou cultivar esse problema e é isso. Então, pra mim, tem só esses dois lados. Mas eu acho que a crença limitante também tem muito essa relação, né, do que eu tô projetando, que a gente já falou sobre relacionamento, né? Quais são minhas projeções? E aí, aquilo que você falou, quem eu me torno quando eu tenho poder? E aí, né, será que eu vim aqui para ter esse poder? Será que eu tô pronto para ter isso, para acessar esse lugar de novo? Entendeu? Isso aí. Pra mim, criança tem muito a ver com isso, né? E às vezes nós somos colocados a situações exatamente para teste, né? Para provas, né? Ou será que você está preparado para esse lugar de novo? E aí, de repente, o que acontece? A pessoa tá na boca do gol, ela desiste de escutar. Sim. Né? Tem justamente por essa questão. Né? Pelo medo. E eu já peguei muita gente que fala, não, Rômulo, eu nem quero mexer com isso. Sabe? Eu fico, como não? Vamos mexer nisso. Vai evoluir, mexe, vai doer. Lógico que vai doer. A ideia é doer. Sabe? Não, isso aí é um negócio que eu não quero olhar. Fico, então tá bom. E tem sempre alguma coisa que aconteceu na história dessa pessoa. Sempre. Na infância, na adolescência, na família, que traz algumas dicas de por que essa pessoa criou essa crença limitante. Provavelmente, às vezes, é uma continuação de coisas de outras vidas. Eu acredito, acho que você também, né? Fora a questão do pertencimento mesmo, né? De estar ali pertencente àquela família. Sim. Né? Tipo, meu pai teve, meu avô teve, não sei quem quebrou, não sei outro quem quebrou. E por que eu não vou quebrar? Sabe? Eu tenho que quebrar também. Né? E aí a gente senão eu vou sair do sistema. Senão eu saio do sistema, senão eu não pertenço à minha família. Como é que eu não tô amando minha família? Então é profundo isso, né? É complicadinho. É um assunto que dá um... Que dá. Só pra finalizar, você falou mais uma outra coisa. Caridade. Como é que você vê a caridade? Porque, né, tá nesse limbo. Tá nesse limbo, Eu acredito que o seguinte, eu acho que nós temos aí, tem algumas energias, né? Vamos falar de questões financeiras, não vou nem falar de outras questões, né? Acredito que a caridade, uma coisa que eu aprendi, né, com os mestres espirituais, é que a gente tá no momento agora de muito mais do que fazer caridade, é exercer a fraternidade. Né? A caridade é quando você consegue doar um pouco que você tem, pode ser seu tempo, pode ser seu dinheiro, pode ser o quê, para aqueles irmãos que estão necessitados agora. A fraternidade é quando você faz a caridade, mas quando você olha esses irmãos como os irmãos que estão ali junto com você. Neste momento, esse irmão ele pode estar passando por uma dívida kármica. Não, vamos tirar essa palavra. Nesse momento, ele pode estar passando por uma adversidade. Né? De repente, uma dificuldade maior. Mas quem disse que amanhã não é você que vai estar com isso? Sim. E ele pode estar numa situação melhor. E te ajudar. Né? Então, acho que todo mundo está vivendo o momento que tem que viver para aprender. Então, não tem menor ou pior, não tem nada disso. Né? Existe, sim, algumas pessoas que estão se descobrindo mais rápido, né? Que estão, enfim. Sim. Mas parte do princípio que todos nós temos o mesmo impulso, que é o impulso da vida, que é o impulso de crescimento, o impulso de evolução. Então, eu gosto dessa palavra fraternidade. Eu acho que a palavra fraternidade, ela se encaixa melhor com um novo momento, com o novo mundo, com a nova terra, sem deixar a caridade. Mas a caridade, a gente olha para o nosso próximo que está com dificuldade como menor. A gente tem muito essa questão, né? E ele não é menor do que a gente, pelo contrário, ele pode ser até muito maior, né? E normalmente, você tocou num ponto que para mim é crucial na caridade, que é
a galera pega a caridade como eu estou fazendo algo que eu não estou cobrando. Então tá sempre colocando a caridade no valor, no dinheiro, no preço, né? Estou aqui fazendo tal coisa de graça, então é caridade. Não, você pode ser caridoso no tempo, você pode ser caridoso na palavra, você pode ser caridoso em trocentas maneiras diferentes, né? Não só no dinheiro, na matéria, mas normalmente a galera leva para esse lado. E aí todo trabalho espiritual, ele tem que estar na caridade, né? Trabalho espiritual é caridade. Mano, pra você fazer um trabalho espiritual, vou falar pela minha casa. Sábado vai ter trabalho espiritual. Meu tempo. Eu passo o sábado todo envolvido nisso. Antes de começar a tenda... Não só sábado, né? Semana toda. A semana inteira. Mas assim, no sábado, antes de começar a tenda, antes de começar a mazina, vão ter rodas de constelações para as pessoas que não conseguem pagar. Antes de começar a mazina, a gente tem todos os preceitos, tem a arrumação da casa, tem tudo que você faz para doar para aquelas pessoas, a nível de alimento e outras coisas mais. Então, assim, tudo isso é caridade. Sim. Não é só o baralhinho que você joga, sabe? Sim. Não é só, sei lá, o que você faz. O atendimento do vovô, né? E a pessoa vai justamente para esse ponto. Ah, não tá cobrando. Ou tipo, ah, não, pô, mas a Debbie tá cobrando para jogar. Cara, mas e todo o restante Todo que ela outro. faz? E todo o outro, sabe? A aula que ela dá, a live que ela faz. Tudo isso te passando o conhecimento que ela pagou para ter, né? Ou ela se abdicou de alguma coisa para ter, mas que você não consegue enxergar como caridade. Então, eu acho que nessa questão de espiritualidade versus vida financeira, a caridade está muito errada. Sim. Né? Está muito mal posicionada dentro dessa questão que você colocou. E a fraternidade, eu acho que é uma palavra perfeita. Inclusive, vou roubar. Não, use. Minha gente, nós vamos... Tá na hora de chegar ao fim desse bloco. Tá? Desse bloco. Beleza. A gente chega ao fim nesse bloco e a gente dá continuidade para quê? Para não ficar muito cansativo, né? Que já deu um pouquinho mais de uma hora. Para não ficar muito cansativo, a gente retorna daqui a pouquinho, fazendo mais uma rodada de perguntas que vocês estão trazendo por aí. Beleza? Nossa pergunta, ou você só não conseguiu enxergar daqui? Vocês leem nossa pergunta ou é só debate entre vocês? Então, a gente, não sei se chegou depois. Nós pegamos algumas perguntas que chegaram na caixinha do Rômulo hoje e que chegaram também no meu direct, tá? A gente tá tentando aqui, né, ler algumas perguntinhas aqui, só que às vezes pelo tempo... Qual foi a pergunta dele? Dificilmente terá um familiar hoje que tenham posses, e sim mais um familiar de poucas oportunidades de uma vida melhor. Não entendi, peraí. Deixa eu ver se tem algum contexto. Em tempos atrás, uma família de posses trazem os descendentes com muitas posses. Dificilmente uma pessoa que tenha em seu ancestral uma vida de muita pobreza. Dificilmente terá uma família hoje que tenha posses. E sim mais uma família de poucas oportunidades de uma vida melhor. Você entendeu? Mais ou menos? Acho que mais ou menos. Mas respondendo essa questão aí, então, isso tem a ver com sistema, né? Tem a ver com lealdade sistêmica mesmo. Você pode estar numa situação de pertencimento, onde aquilo que você vivenciou, seus parentes vivenciaram, familiar vivenciou para trás. Por exemplo, eu sou de uma geração pós-guerra, né? A gente está num pós-guerra. Então, o medo da sobrevivência é muito grande na gente. A questão do acúmulo, do ter, acumular matéria é muito comum para todo mundo de 80 para cá. Justamente porque a gente vem de uma família, né? Avós no pós-guerra, fugindo de outros países para outros países. Então, a desconfiança, toda essa questão de pertencimento para a gente, da minha geração, é mais complicado. A gente acaba se tornando o maior acumulador, justamente porque a galera antes da gente passou fome, passou necessidade, perdeu casa, perdeu tudo, né? Inclusive, perderam pessoas. Então, se a gente não olhar para trás e reconhecer isso daí, fica difícil para a gente ter posse. Fica difícil para a gente ter coisas além do acúmulo, além do superficial. Não sei se eu te respondi aí o que você perguntou. Os nossos ancestrais têm influência no nosso espiritual? Total. E aí, o que tu acha? Tem? Eu acredito, total. Na verdade, eu sempre acredito que eles estão ali, né? Acho que tá todo mundo meio emaranhado, né? Tá todo mundo, meio não, totalmente emaranhado. Né? Então, tem muitas questões da nossa ancestralidade, muitas situações, como o Rômulo falou, que vão se repetindo, e tem no meio, tem brigas, às vezes tem assassinatos, às vezes tem discórdia, briga por herança, tem muitas coisas que vão acontecendo durante, né, vai se passando, e de repente, vamos supor, pode ser que a minha, sei lá, tataravó fui eu mesmo. Sim, pode. Né? Pode acontecer. Pode acontecer. E aí eu mesmo voltei para eu tentar ajustar alguma coisa no sistema familiar, de repente, que eu causei. Até mesmo, para você ter uma ideia, foi Ingrid, né, que perguntou isso aí. Ingrid, isso. Então, Ingrid, até pra você ter uma ideia sobre isso, genograma.
vai olhar o teu genograma, que é a tua árvore genealógica toda, sabendo quem morreu de quê, quem fez o quê, quem tinha vício, quem tinha compulsão, quem tinha sei lá o quê, quem traía. Quando você pega o genograma e você vai ver, hoje, por exemplo, na minha espiritualidade, o que o Vladimir trabalha em mim tá muito conectado com meus bisavós, meus avós, sabe? Tá muito conectado com isso. Até a minha família toda é professora. Todo mundo trabalhando, né? Matrícula no governo, matrícula na prefeitura, não sei o que, nanana. Eu dou aula de um monte de outras coisas junto com a minha espiritualidade, né? Talvez pela década que eu esteja, pelo momento que eu estou de transição planetária, né? Não preciso mais estar numa escola. É necessário, foi necessário aquela galera trabalhar com educação, talvez para aliviar uma barra também que causaram, né? Sim. Deseducando um monte de... Provavelmente. Né? E você já chega construindo uma nova história. Mas ainda no processo de educação. Ainda no processo, porque você acaba dando aula, né? Aquela então não deixa de ser a minha família, né? A minha ancestralidade totalmente conectada com a minha espiritualidade. E você acredita também que um guia espiritual seu pode ser algum ancestral? Claro. Total. Até por isso que eu chamo o Vladimir de brother? Vladimir é meu parceiro, meu brother, meu amiguinho. Super possível isso também. No povo cigano também existe herança de um guia. Fiquei com um cigano do avô ou do tio. E sobre 2 médiuns que carregam o mesmo espírito, o mesmo cigano. É possível? Claro que sim. Isso é bem comum. Porque esse guia ele vai cuidar da família, né, na verdade. Exato, né? Às vezes ele não é... A gente acaba levando para um lado meio equivocado, porque assim, ele incorporava, sei lá, na sua avó, no seu avô, mas ele não era da sua avó, do seu avô. Talvez fosse um guia da família. Talvez fosse até um ancestral familiar que se mantém nesse sistema, tentando alinhar aquilo que ele trouxe, aquilo que ele fez, entende? Coisas que têm a ver com a partir dele. No momento que ele vem junto com você fazer esse trabalho, ele está dando continuidade nesse trabalho, talvez até para tirar as maldições hereditárias, né? Para tirar qualquer tipo de conflito que foi trazido em gerações anteriores. E quanto 2 pessoas terem o mesmo cigano, pode sim acontecer, problema nenhum. A gente está falando de um espírito. Não necessariamente que é o mesmo, pode ser o mesmo espírito. Pode ser o mesmo espírito. Mas também pode ser só o mesmo eu acho que a pergunta dela foi pelo sistema mesmo, pela família, sim, né? Se for nesse caso, eu conheço inclusive 2 irmãos, que ela não incorpora, e ele sim, mas o mesmo cigano tá mentorando os dois. Mentorando os dois. Super possível. Então, existe sim essa possibilidade. Na verdade, para a espiritualidade, tudo é possível. A gente é que limita dentro do nosso conhecimento, né, da nossa bolha. Verdade. Mas para eles, o que precisa ser feito, vai ser feito. Ponto. A questão é como a gente lida com isso, como a gente entende, como a gente aceita. E as religiões, né, que acabam doutrinando a gente. Trazendo dogmas. Isso não cabe, aquilo pode, isso não pode. Então, por isso, eu sou a favor da inteligência espiritual. É isso aí. Tema muito legal. Vai ser autônomo. Meus amores, então a gente vai encerrar esse primeiro bloco. Paramos por aqui. Se daqui a 5, 10 minutinhos a gente retorna com a live, mas aqui a gente retorna com um novo episódio que vai estar nos nossos YouTubers. Que vai ser no meu, Everyday Gypsy, e no seu... Rômulo Viana, oficial. E é isso. É isso. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Virou boate.